Oi, pessoal, tudo bom? Mais uma vez aqui no nosso podcast. Hoje eu tenho um orgulho e muita alegria de falar com essa convidada, doutora Denise. A gente vai conversar, bater um papo sobre biologia óssea. Lígia também sempre presente aqui com a gente, né? Trazendo todas as informações aí. E a gente fazendo o que a gente mais quer fazer aí dentro da Hub Together, que é essa troca de conhecimento, tá? Faço o convite da doutora Denise hoje para se apresentar. Primeiro, bem-vinda, né? Fico muito feliz de você aí no projeto com a gente e Obrigada, vamos em frente. Seja bem-vinda, Denise. Obrigada, Lígia. Obrigada. Bom, e eu vou acabar chamando de Fer, né? Tá, não tem jeito. Assim que é bom. Bom, então eu sou a Denise, graduação em odontologia, né? Eu acho que vale a pena a gente falar desse histórico, né? Há muito tempo atrás, já graduada, no milênio passado. O que é muito bom, não acho nenhum problema nisso, acho bom demais, porque experiência, né? Eu graduei em odonto e fiz uma especialização em dentística, que é uma coisa assim que quando eu me lembro, eu falo, uau, e eu amo dentística, sou uma apaixonada por isso. Mas aí, quando eu fazia dentística no meu consultório, eu moro em Santa Bárbara do Oeste, né, sempre morei lá, eu queria, por exemplo, precisava de um aumento de coroa clínica, por exemplo, e eu não tinha um periodontista na minha cidade. Aí eu pensei comigo, então vou eu fazer pério, né, e fui fazer curso de SPA em pério. E ali eu acho que eu entendi o quanto que eu gostava mesmo de entender a biologia das coisas. Foi bem na pério. Eu acho que a pério traz muito isso. Esse lado muito biológico da odontologia, né? Eu acho que é uma das especialidades mais biológicas, se a gente puder falar assim. E aí, quando eu acabei o curso de pério, eu falei, não, eu acho que não é só isso. Eu quero mesmo a carreira acadêmica. Então, eu demorei muito tempo para fazer o mestrado. Não foi uma coisa assim, me formei e fui fazer o mestrado. Não foi. E eu acho que aqui fica até um alerta, assim, para quem no começo se sentia até um pouco perdido. Isso é natural. As pessoas, às vezes, exigem uma decisão muito rápida. E, às vezes, a gente é muito novo. Eu entrei muito jovem na faculdade. Eu entrei com 17 anos, com 21 estava saindo. A gente é uma criança, né, com 21. E eu acho que quando eu fui fazer o mestrado, e aí eu tive um amadurecimento muito bacana. E aí no mestrado eu voltei para Araraquara, que é onde eu tinha feito minha graduação, que é assim, meu coração ama Araraquara, né? Porque a gente foi adolescente em Araraquara durante a graduação, né? Então você tem memórias. E você volta anos depois, muitos anos depois, já muito mais madura, né? Eu já era casada no meu mestrado. Fiz mestrado em Pério. E a equipe de Araraquara é maravilhosa. E quando eu estava no mestrado em pério, engraçado, eu tenho muito isso, eu vou descobrindo coisas no caminho. E eu não ignoro as descobertas, eu percebo que aquilo deve vir na minha vida para me levar para outros lugares. Eu sempre vou saindo de um lugar e vou indo para o outro, né? Então, durante o meu mestrado, eu entendi que, embora eu gostasse muito da clínica, eu era muito encantada com entender os porquês. Então, por que aquele enxerto deu certo? Por que aquele enxerto deu errado? Então, os porquês. E aí eu achei que nada mais interessante do que entender porquê e ir para a área básica. Sim. Então, aí sim, eu fui para a Unicamp, em Piracicaba, e aí eu meio que voltei para minha casa, né? Que eu moro em Santa Bárbara, que é do ladinho, e fui fazer o doutorado em área básica. Então, no departamento de histologia. Chama Biologia Bucodental, meu doutorado. E ali eu fiz o doutorado, 4 anos de doutorado. Fiz depois um pós-doutorado, mais 2 anos de pós-doc. E depois, dali, eu já saí para a instituição que eu tô até hoje. Então, acho que foi um caminho, assim, que eu saí do clínico, né, bem clínica, a dentística é muito clínica, maravilhosa, adoro Sim. Até hoje, sou apaixonada, e sou muito detalhista, e eu acho que a dentística, ela reforça isso no Traz dentista, isso, que é muito detalhista. E fui para pério, que é uma outra especialidade extremamente detalhista, pra gente 1 milímetro é um universo, né, para o periodontista 1 milímetro é muito, né. E depois ainda fui aprofundar mais ainda em biologia molecular e celular e bioquímica, que é menor que isso impossível, né? Então, acho que eu tive esse trajeto de sair do clínico e ir pro bem básico, assim. Então, eu acho que isso foi muito importante para mim. Porque me traz uma visão clínica, que eu ainda tenho, Sim. mas ao mesmo tempo me traz uma visão molecular e eu consigo fazer esse casamento entre Sim. as duas coisas, que eu acho muito importante para explicar coisas. Então é isso. Então, numa dessa, a gente já faz algumas décadas. Eu acho, né, até aproveitando toda essa deixa, o assunto de hoje eu acho formidável, porque eu acho que uma grande falha hoje
dia a dia nosso é a parte sistêmica, né? Aham. A gente tem uma falha muito grande na parte sistêmica, isso eu falo por mim, eu falo pelos alunos que passam comigo. Às vezes é muito fácil você dominar o clínico. Eu também sou suspeito, eu sou apaixonado por pério, eu sou pério. E a gente domina toda a parte clínica, o procedimento, mas às vezes falta aquele quezinho a mais para a área sistêmica. As bases, né, bem fundamentadas, né? Da biologia, histologia, para você realmente se fundamentar e ter uma trajetória mais técnica, mais fundamentada, né? Mais segura. E aí, quando eu iniciei minha carreira como professora de uma universidade, como pesquisadora mesmo, eu escolhi uma linha de pesquisa que se baseia em comportamento celular, né? Então, quando eu me dispus a entender os mecanismos que governam uma célula, isso te abre um universo gigantesco, né? Sim. E, ao mesmo tempo, isso também me deu um gancho para entender doenças sistêmicas. Porque a doença é sistêmica, mas ela tem uma ação molecular em todo mundo, né? E ela reflete demais no nosso sítio de atuação, né? Sim, então, perfeito. o osso é muito responsivo, o tecido mole é muito responsivo, né? Então, esse mergulho que eu fiz em entender como uma célula funciona e os mecanismos que regulam uma célula me deram o conhecimento necessário para entender quando eu vou estudar uma doença sistêmica, né? Então, acho que é muito importante essa trajetória. E isso não é coisa que você consegue em um ano. Então, para aqueles que são muito imediatistas, né? Eu vejo, dou aula na graduação, né? Eu dou aula de bioquímica na graduação. O aluno hoje, nós éramos imediatistas, né? Mas os alunos de hoje são mais ainda. Então, eles querem que tudo seja resolvido num prazo muito curto de tempo. Muito curto. E eu acho que, quando você está falando de doenças, alterações sistêmicas, uma coisa que tem que ficar muito na cabeça é isso. Muitas vezes você não consegue resolver o caso daquele paciente que tem uma alteração sistêmica de uma vez só. Então, estagiar procedimentos é algo muito importante, né? Planejamento, estagiamento, e para isso você tem que ter uma trajetória que te permita entender, né? Sim. Essa característica que aquele paciente está trazendo de especial para você. Até mesmo, às vezes, preparar o paciente para aquele procedimento, Exatamente. né? Então, às vezes, eu quero operar semana que vem, mas às vezes não dá. Levando pro dia a dia é exatamente isso, né? Quantas vezes o paciente chega e ele, não, mas eu perdi esse dente, eu preciso colocar um implante agora. Sim. E a hora que você precisa dar um stop. É. E alguns, às vezes, até tem um receio disso. Sim. Porque acho que vai dar esse stop e pode perder o paciente. Mas, pois é. Mas eu acho que, assim, a gente tem que levar essa mensagem, né? É melhor você perder aquele paciente do que perder todo o procedimento, ter que refazer, começar a se complicar. Sim. Então, realmente, E esse muitas tempo é importante. Ele até vai embora, É. até faz o procedimento com algum outro profissional, mas depois ele entende que não era daquela maneira que tudo teria que ser feito. Então, Sim. às vezes, ele até volta para você, porque você transmitiu confiança para ele, entendeu? É verdade. Então, é muito... o que eu só queria falar nesse início é isso. Não dá para adquirir conhecimento de uma hora para outra, não dá para a gente ser muito imediatista na odontologia, a gente tem que saber muito bem planejar. E para saber planejar, a gente tem que ter esse conhecimento de um paciente como um todo. Não é só olhar o defeito que eu estou vendo na boca. Eu tenho que olhar o paciente que está para além daquele defeito que eu vou tentar resolver na boca do paciente. Né? E estudar com profundidade, né? Porque hoje em dia a gente tem muito acesso à informação, muito acesso a conteúdo, só que a gente quer absorver esses conteúdos, essas informações de uma maneira muito rasa, muito rápida, Exato, né? E aí você fica sem uma orientação, né? Sem um repertório depois para saber atuar frente, né, às dificuldades do dia a dia, as situações. Né? E isso é muito característico dos meios de comunicação de hoje, né? Então, assim, se você fizer uma postagem grande ou qualquer coisa no Instagram, por exemplo, vai grande... o dedinho pra cima, né? Gente, ninguém, né? Então é isso, eu tenho um filho de 17 anos, eu sei, paciência zero. Então, às vezes, eu mesmo, algumas algumas postagens que eu faço, eu lanço uma informação muito importante, que é para depois, o que eu pretendo? Que a pessoa vá se aprofundar naquilo que eu falei. E buscar. Espero. Nem sei se isso vai acontecer sempre, né? Mas essa é a intenção. Dê, aproveitando assim, quais as doenças sistêmicas hoje que você considera de maior importância, pensando no implante, pensando no enxerto? Então, assim, que eu já falando muito do meu perfil aqui, eu sou uma pessoa que sou pesquisadora e docente em primeiro plano, né? Já tem muitos anos que eu não sou clínica mais, só que fique muito claro isso. Então, para mim é muito importante ler artigos, né? Entender o que está acontecendo e, de uma maneira geral,
se é um artigo confiável ou não, né? Então, eu acho que existem alguns consensos dentro da área de pério e de implante que precisam ser muito respeitados, porque, afinal de contas, nós já fizemos uma caminhada de muitos anos para chegar num consenso de pensadores mundiais que chegaram finalmente nesse consenso. Então, assim, não dá para ignorar hoje, e está no último consenso, que é de 2018, está publicado em 2 grandes revistas odontológicas, uma é o Journal of Periodontology e a outra eu não tenho certeza, então não vou falar, mas eu tenho certeza que é o Journal of Periodontology. Então, hoje a gente tem 2 grandes fatores modificadores sistêmicos, que são diabetes, tá? E o tabagismo. Então, embora o tabagismo não seja uma doença, mas ele causa alterações sistêmicas. Então, ele entra junto com o diabetes como fatores modificadores de doença periodontal. E ponto final. Então, não dá mais para você ignorar um paciente que venha até o seu consultório e seja um paciente tabagista, por exemplo. E o que eu sempre falo em todas as minhas aulas, o mais importante de tudo é uma anamnese bem feita. Sim. Tá? Coisa que os dentistas passam, às vezes, muito superficialmente pela anamnese. Acaba passando. Acaba. E ele vai tratar de um paciente que muitas vezes ele não sabe se aquele paciente tem alguma condição sistêmica que possa influenciar no resultado clínico. Uma bomba prestes a estourar, praticamente, né? E aí você depois não chega no resultado clínico que você imaginava que você ia chegar e você não sabe exatamente por quê. Então, hoje eu destaco diabetes, tabagismo, e no tabagismo a gente precisa ficar alerta não só aos cigarros convencionais, mas também com os vapes e os narguilés, né? Muito jovem fazendo uso dos cigarros eletrônicos, então, mesmo que seja esporadicamente, o dentista tem que estar ciente disso, né? E eu, como estudo osso de uma maneira muito aprofundada, eu destaco a osteoporose, tá? Não pela osteoporose em si, mas pelo que pode vir acompanhando a osteoporose, que muitas vezes é um declínio de estrógeno, né? E o estrógeno, ele é um grande orquestrador do tecido ósseo, né? Então, assim, a gente precisa manter em mente aquela mulher que está num período de pré-menopausa, transmenopausa ou pós-menopausa, que possa estar com defasagem de produção estrogênica, e porque muitas vezes essa paciente vem acompanhada de uma medicação. E aí a gente já entra numa medicação do tipo dos antirreabsortivos, tá? Então, na minha cabeça hoje, a gente precisa acender uma luzinha amarelinha, eu sempre falo isso, com o paciente que apresenta diabetes, paciente que é tabagista, seja de cigarros convencionais ou eletrônicos, e osteoporose. Mulheres acima de uma certa idade, né? E hoje percebo que muita gente me relata isso, entrando num declínio hormonal muito cedo. Muito cedo, né? Muito cedo. Tá alterando. Mulheres até antes dos 40 anos já vem com uma alteração hormonal. E isso reflete, sim. Significa que vai dar errado o que eu vou fazer na clínica? Não, não significa que vai dar errado. Tá bom? Sim. No entanto, você tem que estar ciente, que é o que eu sempre digo também nas minhas aulas, para você dividir responsabilidade com o seu paciente. Porque a responsabilidade não é só nossa, como dentistas. Porque o paciente traz consigo todo esse perfil sistêmico. Então, ele também é colaborador do tratamento que ele vai receber. Então, ele pode ser um bom colaborador ou um péssimo colaborador. Só que a gente também tem que fazer essa troca. Sim. Tá Nós bom? que temos esse perfil também de paciente muito tempo no consultório, eu acho que uma coisa que às vezes eu já falei muito é atualizar a anamnese. Sim, opa! Que aquela paciente que já está passando anos com você, muda a medicação, muda a coisa e às vezes passa. Exatamente. Ela entra numa queda hormonal e, não perguntei. Então, realmente, eu tive um caso, acho que até entrei em contato com a Denise como referência. Uma paciente minha desenvolveu uma osteonecrose e tinha passado, eu já tinha feito implante nela, foi uma extração. Tardiamente ela desenvolveu. Eu fiquei na dúvida, falei, mas não tá normal essa região, coincidia com região endodôntica, fiz um contato aí com alguns colegas, a Denise foi uma, e eu lembro direitinho, a Denise falou assim, que exame você pediu para ela? Eu falei, Denise, eu não pedi exame, ela já passa muito tempo comigo. E daí me deu aquele alerta, e daí na hora que eu falei com ela, eu mudei minha medicação, tô tomando isso. E a hora que ela mostrou, realmente era um alendronato e aquele susto, né? Graças a Deus deu tudo certo, conduzimos bem. Mas realmente é atualizar, isso é importante. Então eu falo que é investir em anamnese. Às vezes o dentista acha que ele está perdendo tempo, mas não é. Você precisa conhecer o seu paciente. E uma coisa que eu sempre digo também, ninguém é igual a ninguém. Então a resposta biológica, a gente precisa sempre pensar no procedimento clínico, mas baseado na resposta biológica. Só que a resposta biológica, ela é individual. Porque ninguém é igual a ninguém. Cada um vai trazer consigo uma história pregressa
né? Mesmo que ela seja uma paciente sua de tanto tempo, como você destacou aqui, ela vai envelhecer. E com o tempo, talvez ela passe a tomar alguma medicação que ela não tomava há 10 anos atrás. Sim. E eu também, outra coisa que eu acho muito importante, o paciente também não tem a obrigação de saber o que é importante falar para o dentista e o que não é. Porque o paciente, alguns até são da área de saúde, mas a grande maioria não é. Nós somos da área da saúde. Então, a responsabilidade é muito nossa, de saber pescar ali do paciente aquilo que for importante e vai filtrando. Isso não é importante para mim, mas isso é importante. Então, o dentista, primariamente, é o grande responsável por fazer esse levantamento de anamnese. Eu acho também, né, eu já tive isso no dia a dia, você deixar essa porta aberta para o paciente. Eu já tive paciente no consultório soropositivo, que para mim, ele não me informou na anamnese, ele deixou passar, eu acho que receio. Tem receio. Não vou conseguir tratar, meu Deus, o que ele vai me julgar? E para uma colega que trabalha comigo, ele informou na primeira consulta. E daí a colega me ligou e falou, você sabe? Eu falei, não sabia. Então, realmente, por um bloqueio. E daí foi algo que eu deixei bem claro para o paciente, olha, tô aqui aberto, você me avisa, me explica, não precisa omitir nada na anamnese, é pro seu bem. E realmente de lá para cá, esse paciente, tudo, uma medicação que ele muda, ele me liga, olha, Fernando, eu vou tomar isso, o que você acha? E realmente para conduzir então, bem. Muitas vezes tem que partir do profissional mesmo, não é? Exatamente. A gente poder orientar, e mesmo porque muitos médicos hoje em dia acabam receitando, né, para os pacientes, né, os bisfosfonatos, e o paciente não sabe o que ele tá tomando. Deu uma suplementazinha, né, fez um suplemento, deu uma capsulazinha. Geralmente às vezes eles chegam falando, tô tomando cálcio, né? Ele não sabe. E outra coisa que eu acho importante, fica aqui uma dica, às vezes esse paciente ele é mais idoso, né? Então, às vezes, ele não sabe exatamente o que ele está tomando. Então, o que eu acho? O dentista fala assim para ele, traz para mim aquele pedacinho da caixinha do remédio, aquela tampinha. Ou tira foto, né? Entendeu? Traz para mim. E se for alguém já mais idoso, pede para um filho vir junto, uma filha vir junto, nem que for uma vez. Porque aí você vai saber exatamente o que ele está tomando, não é? E até mesmo dentro de uma classe de medicamentos, como são os bisfosfonatos, você tem potências diferentes. Mesmo que ele te falasse, eu tomo um bisfosfonato, mas ele não lembra o nome, você não sabe qual é. Se foi a potência, se foi injetável, se foi... Né? Então, se ele traz para você a caixinha, pronto. Ou faz uma foto e te manda, tem jeito. Então, eu acho até, né, aproveitando o conceito da Hub Together, eu acho que isso é uma das coisas que eu quero buscar sempre dentro. A gente não vai saber tudo sempre. Não. Então, às vezes você pega aquela caixinha, você vê aquele medicamento, você vai pesquisar, você vai atrás... E daí fica o convite, de repente, para fazer uma mentoria com a Denise. Né? Olha, Denise, meu paciente está tomando isso, está com esse quadro. E realmente para poder dar sequência. E eu acho que isso é um ponto muito importante que você falou. As pessoas precisam entender de maneira muito humilde que ninguém é obrigado a saber tudo. Ninguém, gente. Muitas vezes você sabe muito de um assunto que é pequenininho, entendeu? Então, você precisa entender que ao não saber tudo, você precisa sair daquele lugar de não saber tudo e pelo menos tentar entender o que aquele teu paciente precisa de você. E aí você vai estudar. E tenha onde estudar, né? Então, você só tem que saber onde é que você vai. Né? Até aproveitando, a Denise esteve presente comigo no mestrado, né? Não concluído, mas no mas vai concluir. E ela me trouxe muito essa veia de artigo, de ler, né? Muitos artigos até simulam essa perda hormonal nas pesquisas, né? É uma das características. Então, é bem interessante. Você começa a ler, você vai... E aí um puxa o outro, um artigo puxa o outro. A hora que você vê, você tá lendo. Eu sou muito assim. Às vezes, a hora que eu me pego, eu tô lendo uma coisa que não era nada a ver com aquilo que eu comecei a ler. Então, mas é que uma coisa leva a outra. E é muito interessante mesmo. Bacana. É assim, claro que entre as doenças, né? Você falou diabetes, a parte hormonal. O que você diria, assim, interfere no metabolismo ósseo dentro dessa doença, né? Metabolismo e, assim, pensando em osso-integração, tá? Sim. Eu acho que, assim, a gente precisa deixar aqui também uma ideia muito clara para quem tá vendo e ouvindo a gente. Uma coisa é o que eu chamo, eu e muitas pessoas chamam de racional biológico. Que é assim, o que é que aquilo que eu tô pesquisando e estudando, qual é a função daquilo dentro de um organismo, tá? Numa condição de saúde e numa condição de doença, tá bom? Isso é uma coisa, então esse é o racional biológico. A segunda coisa é, o que é aquilo, a partir do momento que eu sei qual é o racional biológico,
o quanto aquilo impacta numa condição clínica que eu estou estudando. Se é que impacta, tá bom? Então, assim, vou dar um exemplo aqui de vitamina D. Muito se tem falado sobre vitamina D. Em geral. Então, assim, o racional biológico da vitamina D a gente já sabe. A gente já sabe como ela é absorvida, como ela é importante para levar o cálcio até o osso, tá? Isso tudo já está resolvido. Nós sabemos até que, ao ela ser recebida pelo receptor dela lá na célula do osso, ela ativa a osteocalcina, por exemplo, que é uma proteína fundamental do osso. Então, nós já descobrimos muita coisa da vitamina D. Descobrimos tudo? Não. Mas descobrimos um racional biológico já muito forte. Ela tem a ver com o metabolismo ósseo? Tudo a ver com o metabolismo ósseo. Aí a segunda pergunta é, o quanto que a vitamina D impacta numa osseointegração, numa perda precoce de implantes, numa periimplantite, em tudo isso. Então, estamos neste caminho. Então, é muito importante que se entenda isso. Eu fiz uma busca outro dia no PubMed, e assim, quando você procura vitamina D e periimplantite, por exemplo, na história inteira do PubMed, vem cerca de 3.000 artigos, o que eu acho muito pouco, tá? Quando você coloca vitamina D e periimplantite nos últimos 5 anos, daqueles 3.000 da vida inteira, 2.000 e tantos são nos últimos 5 anos. Então, o que isso me mostra? Me mostra que a comunidade científica está se mobilizando agora para entender como que a vitamina D pode impactar na área da pério. Da pério também já fiz essa busca. E daí, então, da área periimplante, tá? O quanto isso impacta e como que a gente vai poder usar esse micronutriente em nosso benefício. Tem gente que fala que é micronutriente e tem gente que fala que é hormônio. Então, não tô puxando sardinha pro lado de nenhum lado, tá? Mas o quanto isso impacta na condição clínica, a gente não tem estudo ainda, tá? Estudo randomizado, clínico, duplo cego, controlado, a longo prazo, a gente não tem, tá bom? Mas o que é importante a gente entender é que estamos buscando informações. Então, acho que para isso que você me perguntou é exatamente isso, tá? Como é que tal coisa impacta no metabolismo ósseo? Primeiro, a gente tem que encontrar o mecanismo. E para isso, a gente vai lá naquela pirâmide e lembra que a gente começa com estudos in vitro, a gente faz muito estudo em célula, que é particularmente o que eu faço, minha linha de pesquisa toda é em células, tá? Mas existe depois um avanço no conhecimento. Mas para você provar que aquele mecanismo existe, os estudos in vitro são perfeitos, tá bom? Depois você vai para o modelo animal, depois você vai para os estudos clínicos. Então, existe uma evolução. Então, quem quer entender determinado assunto, vá para o PubMed, faça uma busca, leia muitas revisões sistemáticas, vê o que aquilo te traz, depois você vai procurando artigos pontuais e você consegue entender em que ponto que a literatura está. Então, tem muita coisa que a gente tem racional biológico forte, ainda não sabe o impacto clínico. E tem coisas que a gente já sabe. Então, acho que é meio que por aí que as pessoas precisam se nortear e entender uma coisa que eu acho muito importante. O que aquele estudo me traz de resposta, tá? Às vezes, até os autores do estudo concluem para além daquilo que o estudo se propunha. E passa também pelo revisor e é publicado. Mas a gente tem que aprender a ser crítico. Né? Todos nós, individualmente. Eu estou lendo esse artigo, a pergunta foi isso. Eles responderam a pergunta? Olha essa conclusão, se essa conclusão responde a pergunta que o artigo fez, entendeu? Então, aprendam a ler com esse nível de crítica. Né? O que eu posso realmente extrair desse artigo? E um só é pouco. Então, você tem que ter um rol de artigos para você conseguir responder essa pergunta, entendeu? Eu acho que é por aí. Não, perfeito. Eu acho até, né, aproveitando a próxima pergunta, fazer um feedback aqui, eu e a Lígia, assim, exames complementares que a gente pode pedir no dia a dia, que você acha importante. E daí eu falaria ali para a Lídia, né? Quantas vezes, às vezes, a gente tem muita dificuldade disso, né? Vou solicitar o quê? Peço o quê? É um padrão para todo paciente, não é um padrão para todo paciente. Né? Eu acho que falta até mesmo, além de não saber quais exames complementares a gente deve solicitar, até mesmo interpretar aquelas informações que estão na anamnese, né, das medicações, das condições sistêmicas do paciente, né, então acho que é muita coisa que a gente tem que realmente dar valor a esse tempo da anamnese, e às vezes não dar um plano de tratamento na hora do paciente, não querer resolver na hora, que a gente estava falando do imediatismo, porque realmente você tem que se preparar, né, conhecer de fato esse paciente. Exatamente. E eu acho que aí a gente precisa falar um pouco até dos cursos de odontologia, tá? Eu acho assim que a odontologia ela tem fases.
Como tudo na vida, é cíclico, né? Eu me lembro quando me formei, falando sério, do fundo do meu coração, a gente não deixava um paciente sem ser atendido. A gente tinha uma formação, eu acho que mais integral da odontologia. E depois a odontologia passou por um período muito compartimentado, tá? Mas eu sinto que agora a gente está voltando mais os olhos para o todo de novo. Sim. Então a interdisciplinaridade é algo muito importante. Você não precisa saber fazer tudo, já falamos disso aqui. Mas você precisa ao menos diagnosticar. O que esse meu paciente precisa? Não dou conta de fazer? Vou encaminhar. E aí eu acho que falta esse olhar do dentista com relação à saúde geral do paciente. Eu acho que falta mais espaço dentro das graduações de odontologia. Eu sinto isso, né? E eu dou aula de bioquímica e eu puxo a minha bioquímica, tem 2 disciplinas, bioquímica e bioquímica aplicada. Uma é mais saliva, né? Mas a outra eu puxo muito para doenças sistêmicas, porque eu acho extremamente importante. Então, o meu aluno de graduação, ele tem mas é uma noção, porque não dá tempo, né? Sim. Então, assim, eu acho que de acordo com o que a gente tem a grade curricular hoje, né, você vai ter que procurar fontes alternativas para você se construir nessa parte, se você entender que isso é importante para você, né? Mesmo porque os alunos com tanta ansiedade de ir para a clínica, eles deixam de lado as áreas básicas, né? Não quero fazer bioquímica, biologia, histologia, farmacologia, então, que chatice, né? É importantíssimo o farmaco. Farmaco, físio, tudo é extremamente importante. E eu acho que um erro muito grande, né? A gente pega um exame já com valores de referência, então você fica cego, né? Você fica numa zona tá dentro de conforto. do comum, não tá, então você vê que passa. Eu acho assim, o dentista ele não tem essa visão de todo ainda, eu acho que a gente precisa melhorar muito nisso. Eu acho que tem alguns exames que são mínimos, na minha ótica, assim, que são mínimos e eu vejo como necessários hoje para quem trabalha na área óssea, digamos assim, mas eu tô falando pério, implante, reconstrução, eu acho que, assim, alguns exames de sangue são muito importantes e dependendo do paciente, você precisa saber ler uma densitometria óssea, por exemplo, né? Que aí a gente cai de novo naquele perfil da mulher em período de queda hormonal, que aí se você tem uma densitometria óssea, você pode ter uma visão mais geral. E outro dia eu tava dando aula, segunda-feira eu tava dando aula, eu elenquei 6 exames de sangue mínimos. Tá? Eu vou até falar aqui de passagem, depois se quiser a gente destrincha mais. Específicos para osso. Eu acho que não pode deixar de saber interpretar um cálcio iônico, tá? Normalmente, no exame de sangue vem cálcio total e cálcio iônico. Para nós, o que interessa é o cálcio iônico, porque é o cálcio iônico que está disponível para ir para o osso, tá bom? Então, cálcio iônico, PTH, que é o hormônio aqui da paratireoide, tá? Intimamente relacionado com o metabolismo ósseo, tá bom? E aí, presta atenção em PTH, ou muito alto, ou muito baixo também, tá? E vitamina D, tá? A vitamina D e o cálcio são uma dupla inseparável. Você pode estar com níveis excelentes de cálcio iônico, mas se você tiver níveis baixos de vitamina D, você não tem quem faz o cálcio ir para o osso. E, na verdade, o osso ele é um grande reservatório de hidroxiapatita e de cálcio. Porque eu sempre falo nas minhas aulas, o cálcio, ele é um mineral mais abundante no nosso corpo, mas ele é essencial para a vida. Sim. Nós precisamos de cálcio para transmitir impulso nervoso, nós precisamos de cálcio para bater o coração, nós precisamos de cálcio para fazer contração muscular. Então, assim, é um luxo para nós dentistas, o cálcio tá lá no osso. Tá lá. Para nós é maravilhoso. Mas assim que o seu corpo precisa, ele tira o cálcio do osso, porque ele tem coisa mais importante para fazer. Ele precisa fazer um coração bater e tudo mais. Claro que não é simples assim, mas você precisa de cálcio, tá? Então, o fato é que você precisa ter cálcio suficiente naquele paciente para que todas as funções vitais sejam preenchidas, mas ainda assim sobre cálcio para ficar depositado no osso e ossa integral nosso implante, fazer nossa regeneração, dar certo, ganhar altura, ganhar em largura, etc. Entendeu? Então, o cálcio e vitamina D, duplo inseparável, não dá para ficar sem, tá? E o PTH, que é o grande balizador ali, tá bom? Tem a calcitonina também, mas se você olhar o PTH, já te dá uma boa ajuda. Esses 3 intimamente relacionados com o metabolismo ósseo, tá? E aí eu acho que o paciente também precisa ser olhado do ponto de vista metabólico com relação ao açúcar. Tá? Então, eu não deixaria de pedir hemoglobina glicada, insulina, principalmente esses 2. A glicemia, para mim, é a cereja do bolo só. Mas os grandes marcadores de longo prazo, de metabolismo crônico, de consumo de açúcar e de estado metabólico com relação à diabetes, são insulina e hemoglobina glicada. Porque a glicemia você pode comer errado,
na noite anterior, fazer o exame de sangue e ela dá alterada. Sim. Você pode ter ido num aniversário de criança e ter morrido de comer brigadeiro e um monte de coisa. Porque todo mundo faz isso, não é? Ou você pode ter comido super certinho na véspera, porque você vai fazer um exame de sangue amanhã de manhã, né? Agora, quem vai te dar esse panorama mesmo, de longo prazo, é insulina e hemoglobina glicada. Então, aqui a gente fecha em 6. Então, não é muita coisa para o dentista ir atrás e se instruir. Sim, e a partir do momento que ele começa a estudar ele vai ver que um puxa o outro, e puxa o outro, e puxa o outro. E vai. Então, é um rol mínimo. Agora, aqui fica uma coisa que eu acho muito importante. Você tem que saber interpretar. Então, não adianta só pedir. Por isso que eu falo, se você quiser, eu te dou um rol de 20 aqui. Mas você vai saber interpretar? Sim. Exatamente. Então, à medida que você vai entendendo esses 6 e você acha que você pode entender mais um, você pode acrescentar mais um, entendeu? Mas esses 6 são tranquilos, são parâmetros sólidos, que já existem há décadas, né? E que já têm um histórico dentro da literatura como importantes para metabolismo ósseo e metabolismo glicêmico. Então, eu fecharia nesses 6. E eu acho que aqui o dentista tem que acrescentar isso na anamnese. Você tem exames de sangue recentes? Tenho. Traz para eu ver. E aí traz. E olha esses parâmetros. Entendeu? Tá. Não, bacana. E você acha que quando um dentista acaba identificando talvez uma baixa disponibilidade ali de vitamina D, né, no exame de sangue, melhor encaminhar esse paciente para o médico para fazer uma suplementação, ou a gente pode lançar a mão e falar assim, não, vou te indicar, então, eu acho que isso também vai do conhecimento do dentista. Tá. Se ele não se sentir à vontade, encaminhe. Você tem nutrólogos, você tem nutricionista, você tem várias pessoas. Mesmo porque eles podem ter um olhar diferenciado sobre aquele paciente. Então, o que eu recomendo? Que você também trabalhe com profissionais associados com você, né? E no caso de medicações, já emendando aí, não sei se a gente ia falar disso ou não, você vai ter que ter uma conversa, um canal de comunicação com o médico daquele paciente, né? Então, no caso de você ver algum exame de sangue que é necessário para você em níveis que não estão ótimos, se você não se sente à vontade, encaminha. Então, tenha um nutricionista da sua confiança, ou um nutrólogo, ou um endócrino, tenha alguém. Se o paciente tiver alguém, beleza, ótimo, conversa, né? E aproveita para conhecer quem é esse profissional, de repente pode ser alguém para você agregar. Vira um parceiro. Vira um indicador depois, né? Porque sim. o médico ou o nutricionista acaba pegando confiança. Exatamente. Né? Então, é assim que eu vejo. Isso eu deixo até como dica, né? Porque quantas vezes eu fiz carta para alguns colegas aí, médicos, e a gente tinha um receio, porque às vezes a gente falava assim, eu vou pedir autorização. Não é autorização. Não é autorização. Autorização é o mínimo que você precisa. Você precisa ter um canal de comunicação ali, pensando no sistêmico do paciente. E muitos colegas que eu mandava carta, eles me respondiam muito felizes. Nossa, eles mandou uma carta bem escrita, converso, vira um amigo, vira um indicador, vira paciente até. Né? E o que é muito importante é a gente entender assim, que nós não somos médicos. Portanto, tem coisas que fogem ao nosso conhecimento. E ok, a gente não fez faculdade de medicina. Mas do outro lado também é verdadeiro. O médico não é dentista. Exatamente. Então tem um monte de coisa que é do nosso ponto de vista que ele também não sabe. Então vamos nos encontrar no meio do caminho e manter um diálogo saudável em prol do paciente, que é comum a nós dois. Isso para mim é muito óbvio, perfeito. É muito lógico, entendeu? Não, agora, eu acho uma situação um pouco mais delicada quando, assim, no caso mesmo dos bisfosfonatos, né? Eu tive algumas conversas por rede social com alguns colegas. Quando vem já tomando uma medicação, né? E já me perguntaram isso. Eu posso suspender, eu como dentista? Eu acho, opinião minha, que não. Porque ele veio medicado de um outro profissional. Acho que seria até antiético. Entendeu? Sim. Mas aqui, de novo, cabe você conversar com aquele médico. É possível suspendermos por 6 meses? Se o custo-benefício for ok, tudo bem. Agora, se o custo-benefício for péssimo, se for péssimo para o seu paciente, você vai ter que jogar muito limpo com o seu paciente. Não podemos suspender, os riscos são esse, e vamos dividir a responsabilidade aqui. Eu, você e seu médico. Pronto. Entendeu? E vamos ser razoáveis, não é, gente? Precisa aprender a ser razoável na vida, né? E pegando esse gancho da medicação, quais são os medicamentos que devem ficar ali umas cores... A luz amarelinha aqui, né? A gente, tomar cuidado. Quais são as medicações? Assim, do ponto de vista de metabolismo ósseo, eu diria que os antirreabsortivos, e aí você tem algumas classes, os bisfosfonatos são uma classe, tá? Mas você tem, por exemplo, o Prolia, que é o denosumab, é outra classe, né? E aí a literatura divide pra gente em tempo, há quanto tempo o teu paciente toma, e aí você cai numa tabela de risco elevado ou risco diminuído, né? Então, acho que os antirreabsortivos, os glicocorticoides,
Porque normalmente o glicocorticoide ele é tomado como uso crônico, ele é de uso crônico. Então, paciente com artrite reumatoide, paciente com lúpus, paciente com alergias muito graves, né? Então, o fato de você estar ciente que o seu paciente toma um glicocorticoide é muito importante. Porque é um medicamento que a literatura já mostrou pra gente que altera o metabolismo ósseo. Tá. Aí, de novo, aquela história. Vou fazer e vai dar errado? Não necessariamente, tá? Existe uma casuística. É o que eu sempre digo também. Todo artigo traz pra você média e desvio padrão. Uhum. Então, o teu paciente pode estar na média, mas ele pode estar lá naquele desvio padrão, né? Lá embaixo. Então, assim, você tem que aprender a conversar com o seu paciente, né? E tem algumas evidências de outras medicações quando tomadas cronicamente, como, por exemplo, inibidores de bomba de prótons, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, tá? Tem alguma coisa na literatura. Já aparecendo, mas ainda não tem, assim, um consenso com relação a isso, né? Os micronutrientes têm surgido na literatura como algo importante, mas como eu dei o exemplo da vitamina D, estamos a caminho, né? E aí eu deixaria um alerta aqui para pacientes oncológicos, por exemplo, que fizeram tratamento oncológico recentemente, tiveram que tomar, por exemplo, fazer uma quimioterapia ou uma radioterapia também. Eu acho que precisa entrar nessa questão de fazer um alerta, né? E aí você ter que levantar o histórico da medicação daquele paciente, o quanto tempo ele fez toda essa tomada de medicação, e aí, de novo, talvez você não conheça aquela medicação, porque não é comum no nosso consultório, não é comum aparecer em consultório de ninguém, né? Ainda bem, são pacientes mais raros. Então, de novo, olha, eu vou estudar a sua medicação, essa medicação que você toma, vou entrar em contato com o seu médico, vou ver o quanto isso pode impactar nos nossos procedimentos e vou fazer o planejamento da melhor maneira possível. E, de novo, não é hoje que eu vou fazer isso. Né? Eu tenho que ir para a literatura, eu tenho que estudar, eu tenho que conversar com um professor meu. Os professores estão aí para isso, né? Sim. Quando a gente faz um mestrado, um doutorado, ou a gente faz uma especialização, a gente cria uma rede de apoio entre nós alunos e entre nós professores. Nós com os professores, nós com os outros alunos. Então, vou conversar com um colega. Vou conversar com um colega que já tenha passado por isso, com um professor que já tenha passado por isso, né? E essa questão de casuística em consultório, eu acho muito particular. Se você conversar com um periodontista, talvez ele te fale que a porcentagem de osteonecrose é baixíssima. É baixo. Se você conversar com um bucomaxilo, talvez ele não fale a mesma coisa para você. Sim. Tá? Então, eu acho que isso é muito particular porque você recebe pacientes muito específicos. E normalmente, quando a gente tem um caso mais difícil, que está além do seu conhecimento, você obviamente vai procurar o profissional que tenha conhecimento sobre aquilo, né? Então, eu acho que fica aqui o alerta para esse tipo de coisa também. Trabalhar com outras pessoas, não há problema nenhum em você dividir um conhecimento com um colega e tentar pedir uma ajuda. É humildade, você já passou né? por Não isso? tem... Uma troca tão rica, né? Exatamente. Sim. E vai estudar. E eu acho que uma coisa que fica muito importante de dizer aqui, né? Que é muito diferente você tratar um paciente jovem, que se alimenta super bem, que faz atividade física regularmente, que é saudável, né? Então, diferente de um paciente já mais idoso, que é sedentário, que pode ser um hipertenso, que tenha dislipidemia, aí você vai associando fatores. Sim. Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante que a gente precisa falar aqui hoje. Eu penso na minha cabeça que a gente deveria ter uma lista. Um mapa mental, e você vai ticando. Isso tá ok no meu paciente, isso tá ok, isso tá ok. O que me preocupa? Ele tem um colesterol alterado, ele tem diabetes, ele é tabagista. Então, vai aumentando o número de fatores que podem impactar negativamente no teu procedimento. De novo, significa que vai impactar? Não. Significa. Tá? E aí que eu acho que a gente entra numa outra questão importante de falar, que é assim, o que eu, como cirurgião dentista, posso fazer antes do meu procedimento para eliminar viés. E eu falei isso segunda-feira na aula. Quando você abre um retalho, você vai fazer uma cirurgia no paciente, você já encontra várias coisas que você não imaginava que você ia encontrar. Verdade. Você que faz bastante cirurgia, você sabe disso. Se rebate um retalho, você fala, uau, caramba, e agora? Então, você já tem várias coisas que vão aparecer na hora, sem você saber. Então, se tem coisas que você pode saber antes e se planejar, e até mesmo no caso de um exame que você viu que está com o valor de referência ruim,
tenta já consertar isso. Já programar antes. Você vai pra guerra já com todo o arsenal pronto, né? Porque você já sabe que na hora vai ter BO. Então, Sim. deixa eu eliminar os BOs que eu consigo controlar antes. Então, controle os vieses que são possíveis você controlar antes, para que o mínimo de viés aconteça no transoperatório. E no pós-operatório, que aí a gente depende demais do nosso paciente. Sim. Né? Até fazendo paralelo, né? Eu que tô na cirurgia guiada, que parto muito. Você pede a tomografia, você faz o escaneamento, você já vai preparado para aquela guerra. E eu não olhei esses fatores. Exato. E daí, às vezes, esses fatores podem estar influenciando em um pós pior. Sabe o que eu acho também, Fer? É uma coisa da gente adicionar na rotina. Sim. Tá? Eu acho que o pior passo, até para qualquer coisa na vida, é começar. Sabe, você sair daquela inércia, tá? A disciplina, né? E é aqui primeiro, na mente primeiro. Bom, detectei que isso pode ser importante no meu dia a dia do consultório. Aí a gente fica um tempo naquilo. Detectei que é importante. Às vezes a gente morre aquela ideia. Mas você precisa passar do detectei que é importante para o vou inserir na minha rotina. Sim. E a partir do momento que você insere na sua rotina, e eu tenho vários colegas que me falam isso. Denise, hoje eu não vivo mais sem ter isso no meu pré-operatório. Foi quando você introduziu o scanner na sua vida, né? Verdade, Assim, você viveu tanto tempo sem, quando introduziu, você acho que não consegue nem... Começo, você se vê fala, trabalhando sem? Não consigo hoje eu não consigo. E assim, até softwares hoje de gestão, eles ajudam nisso. Então ele me avisa que a anamnese passou 3 meses, me avisa. E hoje é prático uma anamnese. Às vezes, lógico, ideal é a gente avaliar. Não adianta também só enviar. Mas a equipe lá do consultório, ela pode estar enviando. E daí vem a informação, vamos dizer, você treina as meninas que trabalham com você para falar, olha, doutor, alterou aqui a medicação. Exato. Quer dizer, corta metade do caminho para você. E daí você vai investigar. O importante é o cirurgião dentista, o profissional de saúde entender que aquilo é importante para o sucesso clínico. E por que o sucesso clínico é importante? Gente, é importante para nós e para o paciente, porque o paciente vem com uma expectativa, né? E aí eu acho que outra coisa importante a gente falar, ajustar expectativas com o paciente. Sim. Então, primeiro é você deixar o paciente elegível para a cirurgia, isso é muito importante. Esse paciente está elegível para a cirurgia? Ainda não. O que eu tenho que consertar? Isso. Vou trabalhar nisso primeiro. O paciente agora é elegível para a cirurgia? Sim, é elegível para a cirurgia. Então, agora qual a expectativa? Né? Então, vamos ajustar a expectativa. Porque vocês, que são clínicos, sabem muito melhor que eu. O paciente chega com uma expectativa altíssima. Sim. E às vezes a gente não consegue. Às vezes ele nem verbaliza, né? A gente tá tão pensando num resultado X que, na verdade, o paciente tá pensando uma outra coisa, né? Sim. Por isso que conversar é muito importante, não é? Eu acho que grande parte do sucesso clínico é isso, é você entender, né? Eu vou usar até um caso, né? Sexta-feira agora eu tenho uma cirurgia, tinha uma cirurgia, né? Então, estava tudo programado para fazer a cirurgia, paciente diabético, compensado, tudo em ordem. A gente já tinha feito outros 6 implantes, ele perdeu um. Uma região crítica, um osso limite, uma pré-infecção ali, removeu, fiz imediato. Todos os outros se comportaram bem. Realmente eu acho que foi algo local e não sistêmico naquele momento. Sim. Cirurgia marcada para sexta-feira. A colega que é colaboradora lá me ligou e falou assim, ó, ele tá alterado com a diabetes. A glicemia dele tá lá em cima. Falei, cancela. Ai, mas você vai cancelar seu horário? Cancela. Não é o momento de fazer. Sim. Quer dizer, eu já tive um insucesso. Você já tem um histórico com esse paciente. Eu vou correr o risco de ter outro insucesso, sendo que uma consulta, né? Não tem o porquê. Eu vou aproveitar um gancho aqui que você falou, que é alguma coisa mais assim relacionado com metabolismo ósseo específico mesmo e coisa de muito pesquisador. Que é este exemplo que você deu. Muitas vezes, no mesmo paciente, você tem resultados distintos. E aí eu entro com essa questão que é metabolismo local. Entendi. Entendeu? Entendi. Só que a gente ainda não tem uma precisão... algum teste, isso não existe ainda. Não tem ainda. Então, muitas vezes eu vejo meus colegas relatando isso. Nossa, eu fiz... Ontem mesmo nós estávamos conversando. 4 deram certo, 1 deu errado. 4 deram certo, 2 deram errado. Então, existe alguma coisa ali alterada naquele metabolismo, naquele local, que pode acontecer mesmo de influenciar. Porque a microbiota é mesmo, o ambiente é o mesmo. Não tem, né? Sim, e gera essa dúvida, né? Você fica querendo achar a culpa. Né? Ainda não chegamos nessa evolução ainda. Existe alguma coisa, alguma suplementação que o dentista pode orientar o paciente a melhorar esse metabolismo? Depois que receber um implante ou um enxerto? Então, eu acho assim, que dentro daquele hall de
de exames que nós falamos, ali nós fechamos apenas em cálcio e vitamina D, né? Que são diretamente relacionados com o metabolismo ósseo, né? Eu acho que isso é o mínimo que tem que estar redondinho, tá? Depois tem alguns detalhes. Agora, eu acho importante assim, ó, você não equilibra um metabolismo ósseo de hoje para amanhã, tá bom? Por isso que eu falo que o planejamento é algo muito importante. Mas eu também entendo o lado clínico. Às vezes a gente também não pode postergar demais uma cirurgia, né? Então, assim, você ter níveis ótimos de suplementação que seja, tal, antes da cirurgia é importante, mas o pós-cirúrgico também é. Então, assim, idealmente, na minha cabeça, de quem pesquisa isso, pelo menos 3 meses antes e 3 meses depois, é o mínimo. Às vezes eu entendo que não é possível. O depois é possível, certo? Sim. Então, vamos tentar trabalhar em manter esse depois em níveis ótimos, tá? Porque a gente já entendeu também que a gente precisa de um tempo para que o osso não só se forme um novo osso, mas ele também se reorganize para ele aguentar a força mastigatória. Porque não é só fazer o osso. Depois ele tem todo um remodelamento, né? Com a carga mastigatória que vem ali para você, inclusive, desenvolver a sua estabilidade secundária. Não é? Você entende mais do que eu. Então, assim, não é até amanhã que meu osso tá maduro, é lamelar, tudo bonitinho e posterilarizado com muita... Não é assim. Então, 3 meses eu acho uma questão, assim, um tempo meio que limítrofe, eu acho bacana. Só que aí o que eu acho também? Dentro do seu retorno, porque você não vai também colocar o implante no paciente, fazer uma reconstrução óssea e nunca mais ver ele, você vai chamá-lo no seu consultório. Então, aí cabe também ao cirurgião dentista colocar nesses retornos um pedido de exame, por exemplo, para você entender se esse metabolismo ósseo do paciente tá legal, ok, não é? Tá bem. Tá bom? Eu acho que é meio que por aí. E, de novo, depois que você acrescentou isso na sua rotina, isso vira rotina. Literalmente vira rotina. Tá bom? Em relação ao estilo de vida do paciente, tabagistas, né? Pessoal que gosta de tomar a cervejinha de final de semana, o que a gente pode orientar para esses pacientes no pré- e pós-operatório? Então, assim, gente, não existe esse tipo de estudo na literatura, entendeu? Isso não há, a resposta por isso não há. Então, você tem que trabalhar numa margem, e é aquilo que eu sempre digo, você precisa conversar com o seu paciente, tá? Expor algumas coisas que você vê, e tem N outros fatores que você, mesmo que seja um cara super expert em tudo, você não vai conseguir detectar no seu paciente, né? A boa notícia que eu sempre digo é, o tecido ósseo, ele é um tecido muito favorável para ser formado, né? Por quê? Porque, assim, do ponto de vista evolutivo, ele é um tecido necessário, né? Necessário estruturalmente, até para nos mantermos em pé, e necessário como reserva de micronutrientes que são essenciais para a vida, tá bom? Então, assim, a boa notícia é essa, o tecido ósseo, ao contrário de muitos tecidos, que são difíceis de neoformação, se a gente falar no tecido neuronal, por exemplo, e comparar com o tecido ósseo, nosso organismo aprendeu a fazer tecido ósseo diante de muitas dificuldades até. Sim. Então, eu que trabalho com célula, biologia molecular e epigenética, que é a minha grande linha de pesquisa, é a epigenética, hoje eu, Denise, conheço 10, a gente chama de vias de sinalização para fazer osso. Então, assim, nem sempre o teu paciente vai fazer osso pela mesma via de sinalização que o outro paciente. Mas você tem alternativas para fazer tecido ósseo, tá? Então, esse é o lado bom da coisa. Entendeu? Então, eu acho que, assim, mesmo que haja algum percurso ali, algum percalço, no meio do percurso, pra gente fazer uma dobradinha aqui, a probabilidade daquilo dar certo, ela é grande. E a gente já tem uma coisa que eu realmente não entendo, que não é meu foco de estudo, eu sei que nós já temos superfícies de implantes muito favoráveis, né? Então, nós já evoluímos muito na questão de superfícies de implante e já temos hoje tratamentos que são espetaculares. Sim. Então, a gente foi caminhando com diversas frentes, né? Nós trabalhamos com um tecido favorável para ser formado, nós temos biomateriais hoje excelentes, coisa que há 10 anos atrás nós não tínhamos, né? Então, a gente tem várias frentes para poder trabalhar com o nosso paciente, né? E aí, é o que eu sempre falo também, na minha cabeça, é um tripé. Você tem aqui o biomaterial, que hoje não dá para ficar sem, tá? Sim. Mas lembrando que o biomaterial não faz osso, quem faz osso é seu paciente, né? Mas o biomaterial, em muitos casos clínicos, não 100%, mas na maioria, ele é essencial.
E nós já temos biomateriais muito bem desenvolvidos, de qualidade muito boa, de diversas empresas. Você sabe melhor do que eu. A outra ponta é o cirurgião dentista. E dentro do cirurgião dentista, eu tenho um slide disso. Eu puxo uma setinha e eu faço assim, curva de aprendizado. Sim. Porque o que você faz hoje, Fer, você não fazia 5 anos atrás. Manipulação dos tecidos, os materiais, né? Você idem, Lígia. Então, a gente vai caminhando dentro da nossa própria curva de aprendizado e que não dá pra você ficar se comparando com o outro também. É você com você mesmo. Você tá melhor que ontem? Tô. Ok. Você tá melhor que fulano? Não, mas ele tem uma habilidade que você não tem, mas você tem uma habilidade que ele não tem. E às vezes a gente faz uma comparação muito injusta nisso. Então é o biomaterial, o teu tripé, biomaterial, o dentista e qual é a outra ponta? É o paciente. Então aí entra nisso que você está me perguntando. Até é interessante isso, né? Porque às vezes a gente vai iludido num curso, numa técnica específica e você não tem resultado. Ela é uma ponta do seu tripé. Exatamente. E o paciente, eu tenho nesse slide, eu trago uma lista de coisas que o paciente traz com ele. Até alterações genéticas. E aí como é que você vai saber? Você não tem um mapa genético do seu paciente. Então, se a gente for aprofundar, existe a genômica de cada um de nós, existe a epigenômica de cada um de nós. Aí a gente vai longe aqui. Então, e aí a gente podia fazer um podcast só de epigenética. Se a gente for pensar nisso até, alguns casos aí que a gente vê de fora do Brasil, pode ser isso também. Aquele perfil genético dos pacientes e o nosso perfil, que o nosso é uma mistura, né? Tem tudo. Então eu sempre falo isso. Por exemplo, nosso genoma é o mesmo. Você, Lígia, tem o mesmo genoma que eu, o mesmo que o genoma que do Fernando. Porque nós somos o genoma humano. Mas como você regula seus genes, como eu regulo os meus e como você regula os seus, isso é individual. Então, uma coisa é genética, outra coisa é epigenética. Como que aquele meu paciente vai regular os genes dele num pós-operatório depende do meu paciente. Claro que depende da incisão que eu fiz. Se eu não tensionei aquele retalho, se eu descolei um periósteo bem descolado. Ontem eu dei aula de periósteo. Eu amo periósteo. As pessoas não sabem a importância do periósteo. Que ele tem. E trato o periósteo como se fosse uma coisa, né? Eu trato bem esse periósteo, né? Então, assim, você tem coisas que você, durante a cirurgia, vão contribuir. Né? Mas o paciente também entra com essa parcela. Então, nunca se esqueçam disso. Um biomaterial e o implante pode ser classificado como biomaterial. Se a gente estiver falando só de implante unicamente aqui, mas tem todos os enxertos, ossos e tudo mais, bovinos, suínos e sintéticos. Você tem o dentista na outra ponta do tripé e você tem o paciente, ele traz um histórico consigo. E até o fato de envelhecer já é algo que é um viés. Tá bom? Vou fugir só um pouquinho das perguntas, Lógico, imagina. Mas para quem está nos escutando, falar um pouquinho da epigenética, talvez. Talvez seja uma nomenclatura... pode ser novo para muita gente, né? Só fugindo um pouquinho aqui do nosso roteiro. E eu vou dar um exemplo que vai ficar muito claro para vocês. A diferença entre genética e epigenética. Pensa numa orquestra, tá? Cada um dos músicos é como se fosse um gene. Então, você tem o gene A, o gene B, o gene C, todo mundo tá ali. E o maestro que fica na frente dessa orquestra é a epigenética. Então, o maestro, ele literalmente faz a orquestra funcionar. Então, a epigenética vai falar pro cara do violino, o músico do violino. Não, o músico. Porque eu sou professora de piano clássico. Fiz 10 anos de piano em conservatório em Campinas. Então, não é o cara do violino, é o músico do violino, né? O maestro que vai fazer assim, ó, e falar para ele tocar mais alto. Então, se você tem, por exemplo, vou dar o gene da melatonina, que é algo muito comum aqui. Durante o dia, a gente expressa pouca melatonina. A gente expressa ela muito à noite, né? Então, assim, a partir do momento que eu tenho a maioria dos nossos genes, assim, que em determinados momentos eles têm que ser mais expressos ou menos expressos, quem regula isso que aumenta o volume, diminui o volume ou silencia é a epigenética, tá bom? Então, a partir do momento que você faz qualquer reconstrução óssea ou de tecido, vamos falar tecidual na boca, os genes estão ali dentro da sua célula. É isso que a pessoa precisa entender. Ela tem que verticalizar o conhecimento dela, né? Meu enxerto faz osso. Não, teu enxerto não faz osso. Quem faz osso é a célula do seu paciente. E dentro daquela célula, que é o osteoblasto, o osteoclasto e o osteócito, você tem todo um genoma. Então, o que eu tenho que fazer para começar a fazer um osso? Eu tenho que expressar colágeno, que é um dos grandes inícios de fazer osso. E aí você tem que ter o gene do colágeno, que a epigenética tem que vir e abrir o gene do colágeno, deixar esse gene liberado para ele produzir no final uma proteína colágeno. E aí o osteoblasto, que é a célula do teu osso, vai produzir o colágeno lá fora
da célula. E sobre este colágeno, ele vai depositar cálcio, fosfato e vai fazer hidroxiapatita. Sim. Entendeu? Então, a gente é muito célula dependente. Então, por isso que eu falo do perfil individual. Então, tem coisas, Lídia, que fogem realmente ao nosso controle. Tem coisas que você fala, ou você olha no pós-operatório e fala, caramba, não cheguei onde eu queria, mas tão não é certinho, onde você né? queria. Você não depende só de Só você. da Você gente. fez o teu melhor. Você já está numa curva de aprendizado avançada. Você já é um cirurgião experiente. Trabalha com ótimos biomateriais. Mas e se aquele seu paciente não respondeu molecularmente, entendeu? Perfeito. Então é isso. E Só aquele pra dar uma momento, pincelada né? na Como epigenética. você falou, pode ser até aquele Excelente. momento. Pode Num ser que ele momento, esteja... Se ele fosse talvez 30 anos mais jovem, talvez ele tivesse um panorama molecular e epigenético diferente. Diferente. Né? Tá. E aí ele pode, muitas vezes, estar tomando uma medicação que atrapalha. Ele pode ser o tabagista que te atrapalha, a nicotina que te atrapalha, entendeu? Pode ser um monte de coisa ali molecularmente, né? Eu deixo até, né, isso aí como uma observação. Quantos pacientes que eu tive no meu consultório, assim, que a gente pensando em reabilitar o tabagismo, eles acabam largando. Eu tive muito paciente que entende a Olha que necessidade, bacana. vê a diferença e para. E eu já tive até paciente que veio me agradecer. Ô, Fernando, consegui parar de fumar por causa do seu tratamento. Então, mas você vê um paciente Então, que acho tem que, uma consciência. Eu quero só falar uma coisinha aqui que eu não quero deixar passar esse momento, que é assim, ó. A gente fala às vezes de implante, e a gente esquece o tanto que um paciente periodontal, o perfil periodontal de um paciente que era um paciente periodontal é capaz de interferir no resultado clínico final de uma reabilitação de implante. Tá? Tem artigos que mostram pra gente, se o paciente era, por exemplo, lembra antigamente era periodontite agressiva, é grade C agora, se não me engano. Se ele era este tipo de paciente, você pode aumentar em até 6 vezes o risco de falha precoce em implante. Sim. Então, não é porque aquele paciente perdeu todos os dentes que ele não vai perder o perfil. Então, assim, aí que eu te falo da anamnese, inclusive. Como que você perdeu esses dentes? Você pega um paciente jovem, faltando bastante dente na boca, você precisa entender se ele não é um paciente periodontal. Tá? Eu já vi alguma coisa assim de linha de pesquisa até disso. Tem vários artigos. E eles falam até para deixar de operar. Fala assim, ó, o paciente não quer mudar o perfil dele, você tentou enquadrar ele no perfil, numa terapia periodontal de suporte, não opera. Tem paciente que é um paciente realmente desafiador, gente. Isso a gente tem que entender. E isso você vai entendendo aos poucos. Se é um paciente mais colaborador ou se ele é mais desafiador. Eu gosto até, eu faço no dia a dia do meu consultório assim, fora a terapia periodontal de suporte, eu sempre levei um conceito que é terapia periimplantar de suporte. Sim. Então, eu dou suporte para aqueles meus pacientes que fizeram meus implantes. Né? E dentro dessa terapia periimplantar de suporte, leva eu pensar, por exemplo, uma prótese dentogengival. Aquele paciente que tem um perfil periodontal, de repente, ele não é o indicado para aquele tipo de prótese. Ele vai ter uma dificuldade de higienização. Mas concorda que você tem que ter um conhecimento técnico aprofundado a ponto de você entender o que é melhor para aquele paciente. Exatamente. Isso vem com o tempo, gente. Isso é só com o tempo mesmo. E claro, a pessoa tem que estar disposta a querer conhecer as coisas. Exato. Né? Sair da zona de conforto mesmo. Hoje, até polêmica, né? Hoje eu tava almoçando e daí eu tava no restaurante pegando comida, tudo. E chegou eu nem conheço, né? Uma colega, né? E eu só ouvi ela falando assim, né? Não, ela vai casar semana que vem. Paciência que a gengiva tá doente. Ela tem que colocar faceta. Eu coloquei faceta nela. Gente, isso dói pra mim, né? Deu palpitação. Confesso pra vocês que a minha vontade era conversar, bater um papo. Mas eu falei, talvez não vai... Não vale, né? Mas é triste. Porque eu acho que a gente falando aqui nesse conceito... Mas acho que vale a pena, né? Que a gente está conversando aqui, talvez outras pessoas... espero que muita gente ouça e veja isso, da gente ter uma consciência hoje da saúde, o quanto a saúde periodontal impacta em procedimentos restauradores, essa interface. A longevidade, né, do seu tratamento, Nossa, né? pelo amor de Deus, não é? E um dos conceitos que a gente quer trazer aqui na Hub Together é justamente esse, né? Da gente realmente estudar
evoluir como profissionais, né, como pessoa, para a gente entregar o melhor para os nossos pacientes. E assim que, de fato, a gente vai conseguir construir uma carreira de sucesso da odontologia. Exato. Daqui 15, 20 anos, você olhar para trás e ter orgulho de tudo que você construiu, né? É verdade. Porque acho que hoje o mundo tá tudo muito imediato. Você quer ganhar dinheiro rápido, você quer crescer rápido. Você sempre enxerga o ponto final, mas você não enxerga o percurso, o caminho, né, para chegar até esse ponto final. Então, por isso que a gente está aqui, né, tentando trazer um pouco desse nosso propósito para mudar um pouquinho essa cultura, né, dos dentistas, da forma de aprender e de conduzir a sua vida clínica. E aí, só para dar mais um detalhe, fazendo um link de tudo isso que você falou, os estudos de osteonecrose, por exemplo, trazem para gente que a condição bucal intraoral também é extremamente importante para o fato de contribuir ou não para o aparecimento de uma osteonecrose. Então, assim, presença de infecções, presença de focos de infecção e inflamação, raízes residual, pacientes periodontais, bolsas ativas, isso tudo tem que ser muito bem tratado num paciente que faz uso de bisfosfonato, por exemplo, e você vai fazer uma reabilitação com implantes ou reconstruções ósseas. Então, não é só você colocar um implante, você precisa olhar o resto da boca antes e tirar o paciente daquela condição inflamada que ele tem. Né? Você não pode até progredir mais rápido, né? Sim. Legal. Dê, a gente já até falou hoje, né? Mas quando você acha que vale a pena envolver outros profissionais, nutricionista, um médico, um nutrólogo? Então, assim, né? Existe uma coisa na minha cabeça que é teórica. Eu sou uma pessoa que eu acho que sempre vale a pena. Porque eu sou uma pessoa que eu sempre aprendo com outras pessoas, né? Não tenho problema nenhum em trabalhar em conjunto, não tem problema nenhum em trabalhar em equipe. Agora, se a pessoa ela é muito individualista, ela sempre vai achar que é um problema colocar outras pessoas juntas, né? Então, eu acho assim, você ter que entender em que momento você precisa de um outro profissional é muito individual. Sim. E, de novo, depende muito da tua curva de aprendizado. Talvez no começo você precise muito mais. E talvez mais pra frente você seja a referência de outras pessoas. Então, acho que é muito individual isso. Mas eu sou super aberta. Tá, legal. Não, eu acho também. Eu até acredito que a gente tem que trazer um papel de união aí. Né? E acho que isso, a odontologia também ficou muito separada de outras áreas da saúde, né? A gente não se vê muito, às vezes, como participando do resto, mas precisa sim. Porque, de novo, a partir do momento que a gente entende que a gente não está tratando só a boca do paciente, que esta boca está num contexto, e que este contexto é um indivíduo que ele traz consigo toda a condição sistêmica dele, na hora você entende que você é um profissional da saúde. E se você é um profissional da saúde, você também pode e deve colaborar com outros profissionais da saúde. Eu penso sim. Eu acho que na graduação, né, tanto os dentistas como os médicos deveriam ter disciplinas parecidas. Vamos supor, nós dentistas termos clínica médica, emergências. Eu vejo eu gostaria que a graduação fosse um pouco diferente. E os dentistas terem um pouco, os médicos terem talvez uma oclusão, algo, né, assim, parecido, para eles também entenderem um pouco, né, do nosso sistema estomatognático. Então, assim, acho que seria legal essa troca também, pra gente tentar se aproximar mais. Pois é. A gente não pode estar fechado, né? Sim. Não pode. Eu acho que é um dos grandes erros aí. Sim. Aproveitar todo o seu conhecimento aí de pesquisa, né? Vamos falar um pouquinho de pesquisa, seus olhinhos até brilham em pesquisa. E a gente passa a ficar mais apaixonado quando escuta você falando em pesquisa. O que você acha, assim, que pode trazer as pesquisas de dados para biologia óssea, para tudo? Você acha que ainda tem muita coisa? Um exemplo. Biomateriais estão aí, tudo. Será que a gente pode, em um determinado momento, ter alguns produtos que ajudam nessa parte celular? Então, por esse lado aí. Então, nessa parte aí, eu acho que, de novo, a gente tem que entender o que cada pesquisa pode trazer de benefício para a área, né? Uma pesquisa de mecanismos, de células, ela vai trazer uma contribuição específica. E depois você vai partindo para as próximas etapas, como a gente já até comentou aqui, daquela pirâmide, né? No entanto, eu acho, do meu ponto de vista aqui, ó, de Denise, pesquisadora de célula e tal, eu vejo isso aí que você falou como um grande gap na área. Eu gostaria muito de ver biomateriais ou mais biomateriais com moléculas bioativas, tá? Principalmente na parte de enxertia. Eu acho que a gente poder abrir caminhos celulares ou até antecipar fases a partir do momento que você estimula a célula
com algumas biomoléculas, eu acho que seria muito interessante do ponto de vista clínico. Então, eu acho que na superfície de implante a gente já evoluiu até que bastante. Consideravelmente, acho muito interessante, mas eu sinto que ainda em biomateriais, por exemplo, os enxertos, eu acho que a gente poderia evoluir dessa maneira. Agora, não sei, assim, se existe alguma coisa em andamento, e eu que não sei, enfim, né? Mas eu sei que existiu, eu tenho um material que eu tenho conhecimento, mas ele foi retirado do mercado já há um tempo atrás. Sim. Ele vinha carregado com BMP, né? Não lembro o nome, não sei se você lembra. Eu não lembro o nome, mas eu lembro algumas coisas. Infuse? Eu não sei. Eu acho que é. Eu sei que tinha, mas ele... Até onde eu sei, ele foi retirado do mercado. Não sei se mundialmente ou se só aqui no Brasil. Mas eu sinto falta de ter mais esse tipo de biomaterial. Agora, do meu ponto de vista molecular, de novo, não adianta você colocar uma coisa muito específica, porque aí eu vou depender que aquele meu paciente tenha o que a gente chama de receptor na célula para aquilo que está no meu biomaterial. Porque tem muita coisa que não atravessa a membrana de célula. Tem muita coisa que eu tenho que expressar o receptor para aquilo ser recebido e aí a célula colocar para dentro e você estimular as vias de sinalização e finalmente poder antecipar as etapas da osteogênese, que é esse é o sonho da minha vida, tá? Eu gostaria muito de um dia a gente conseguir ver isso. Só que se você colocar uma coisa muito específica, você vai ter que ter um receptor específico para aquilo. E como eu disse para vocês antes, nós temos várias vias de sinalização para fazer tecido ósseo. Às vezes você vai ter variações entre os pacientes e você não vai ter a mesma receptividade com aquela molécula, entendeu? Isso molecularmente falando é extremamente possível que isso aconteça, tá? Então o que eu imagino na minha cabeça? Alguma coisa que atravessasse membrana e que fosse realmente internalizado pelas células de uma maneira geral em todos os pacientes e que realmente acelerasse o processo de osteogênese, né? Eu imagino que talvez acelerar seria muito interessante para todos nós. Sim. Tanto para o paciente poder finalizar aquele caso mais rápido, mas com a mesma segurança, e para o dentista também. Então eu acho que seria muito interessante essa questão da gente antecipar, né? Laboratorialmente falando, eu já passei por alguns ótimos candidatos em termos de estudos in vitro e já descartei vários. Tá. Que aí você chega em momentos futuros na sua pesquisa que você fala, não vai rolar com esse. Mas assim, eu ainda tenho um candidato que eu gosto muito. Quem sabe um dia, lá na frente, eu consiga chegar a ponto de falar com a indústria, olha, eu acho que isso aqui era legal e viável a gente testar. Tá. Entendeu? Dois fatores, assim, que eu pediria para você, pelo seu conhecimento, é assim, entra também uma guerra financeira, deve ser caro, alguns produtos, algumas pesquisas, e também essa parte, assim, né, comercial, uma briga comercial entre empresas, porque ela tem um custo. Aí, quando ela investe nisso, ela tem que ter um retorno, até natural. E daí, o que você me diria disso? Então, funciona? Assim, eu tenho um perfil muito de pesquisadora, né, Fer, você me conhece. Então, eu não tenho muito contato com empresa, com indústria. Então, esse lado é um lado meu que eu até preciso, talvez, desenvolver mais pra frente, né? Mas tá a hora que chegar a hora. Então, assim, do ponto de vista de pesquisa, é tudo muito caro mesmo, tá? A gente tem algumas agências de fomento, e aqui fica até a dica, para quem, por exemplo, faz odonto e não quer ir para a área clínica, existe toda uma carreira acadêmica, que foi o que eu fiz. Legal. Então, para quem não se sente satisfeito de ir só para consultório e quer agregar na vida, vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, tá cheio de cursos maravilhosos por aí e precisamos de professores maravilhosos nas universidades. Então, é um caminho. Então, esse foi o caminho que eu segui. Então, eu amo fazer pesquisa e, assim, não me vejo de outra maneira. E eu larguei o consultório e vou ser sincera, ok. E mesmo porque hoje tudo que eu faço me ocupa absolutamente todo o meu tempo. Eu nem teria tempo de ir para o consultório, mas são escolhas, né? Então, dentro da pesquisa no Brasil, tudo é muito caro. Mesmo porque muita coisa vem de fora, né? E a gente, exatamente. E demora para chegar. Tá? Então, você fazer pesquisa no Brasil é algo que, às vezes, você tem que ser muito resiliente, tá? Comitês, então, às vezes, né? E tudo mais. Se você compra uma coisa hoje, vai demorar. Por exemplo, muita coisa a gente importa via agência de fomento, que a minha é a FAPESP, que é do estado de São Paulo, né? E demora, por exemplo, 60, 70 dias para chegar. Então, você tem que ser um cara muito previdente, você tem que planejar muito suas coisas. Então, eu vou usar coisas no segundo semestre, no primeiro semestre tem que já tem que... né? Então, é caro, é demorado. Então, esse é o ponto de vista do pesquisador. Mas eu quero até falar aqui que
é perfeitamente possível fazer pesquisa no Brasil. Sim. Embora seja assim, a gente tem agências de fomento que eu até hoje nunca deixei de ser financiada. Eu digo minhas pesquisas, não eu. Sim. Minhas pesquisas nunca deixaram de ser financiadas. Então, acho muito importante para quem está nos assistindo e nos vendo, quer ser pesquisador, sim, existe espaço no Brasil, existe quem financia e garanto para você que se você gosta, vale a pena. Né? Hoje eu estava de manhã no laboratório e eu estava feliz. Gostoso. Né? E acho legal isso, cada um tem que fazer aquilo que na hora que você acha, né? Eu não era feliz assim no consultório como eu sou fazendo pesquisa. Então, por quê? Então, eu vou fazer pesquisa e vou me dedicar e vou ser muito feliz fazendo aquilo que eu faço. E com relação à indústria, aí eu não sei te falar, aí é meu gap. Sim. Entendeu? Mas imagino que exista tudo isso que você está falando, né? Sim. As questões comerciais. E acho justíssimo que, a partir do momento que eu, como pesquisadora, entenda que determinada biomolécula possa ser interessante comercialmente, eu sei que eu tenho que ter parceiros que façam toda essa outra parte. Eu não sei fazer, e outra coisa, eu não quero fazer. Não quero fazer. Não é meu isso. Então, tem gente que sabe fazer, né? E aí, quem seria isso, aí a gente já não sabe, né? Então, aí a gente vai depender realmente de quem já está no meio e possa te indicar pessoas, né? E claro que deve existir toda essa briga comercial aí que você falou, que aí eu realmente eu fico muito à parte, porque meu mundo é outro, é dentro da universidade mesmo, na formação acadêmica, na graduação e na realização das pesquisas, né? Eu acho perfeito ouvir isso, porque assim, quantas vezes a gente ouviu colegas, eu mesmo, eu tenho um lado assim de pesquisador, que eu gostaria de ter me aprofundado mais, embora, você sempre falei, né? Eu estou no mundo acadêmico pela minha vida clínica. Sim. Né? É a minha vida clínica que eu levei para o mundo acadêmico. Mas você começa a ler uns artigos, começa a abrir a cabeça. É muito bonito. Eu chegava com um artigo, assim, feliz, falava assim, olha isso aqui, olha que legal. Fernando era um aluno muito empolgado no mestrado. E daí, realmente, às vezes ela dava alguns detalhes, lê melhor essa parte aqui, olha o índice, avalia direito, e daí você lê de novo, você, nossa, olha... Porque a gente vai desanimando às vezes, porque começa a ler uma coisa, acha que tudo daquilo que você estava pensando está errado, e você vai deixando de lado, e não é isso. É tão gostoso, procurar os outros artigos, E eu acho que uma coisa muito importante para a gente falar aqui é ciência não é estática, tá bom? Então, muitas coisas que a gente tinha como verdade há 10 anos atrás, hoje a gente já questiona e a gente já sabe que pode ser diferente. Então, é uma constante evolução. Então, não dá para ficar acomodado. E uma coisa que eu quero também dizer aqui, eu me lembro que eu era criança. Gente, a gente tem umas memórias, né? Na varanda do fundo da minha casa tinha uma mesa, assim, de madeira, né? Enfim, eu colocava todas as minhas bonecas sentadinhas ali e tinha uma parede que era de tinta óleo. Vocês lembram? Tinta óleo? Sim. E tinha giz na minha cara. Giz naquela época, né? Giz é o apagador. E eu dava aula para minhas bonecas na parede de tinta óleo. Elas ficavam todas assim. Tinha que ter uma foto, hein? Não tem naquela época, imagina, né? Então, assim, quem realmente parar para pensar que se gostaria de seguir uma carreira acadêmica, se isso passa na cabeça, entenda se isso pode ser a sua vida. E por isso que eu acho importante, até voltando, se me der a oportunidade de falar, fazer uma iniciação científica quando você está na graduação, né? Eu tive excelentes alunos de iniciação científica, que hoje... Eu tenho a Ana, que acabou de defender o mestrado, está indo para o doutorado. Eu tenho uma outra que fez iniciação comigo, entrou no mestrado comigo. Então, você, às vezes, precisa fazer esse link. Aquela professora talvez seja o meu link para a pós-graduação, né? Então, faz a iniciação, entende se é algo que você gosta, né? Não tem nada a ver comigo e pode acontecer. Sim, eu tive aluno que acabou falando, não é, e tudo bem, porque você não quer também que fique com você sem querer. Não é? Você quer as pessoas que têm perfil. E depois vão caminhando com você. Então, às vezes, realmente, você é um clínico, exclusivamente clínico, e que tá tudo certo, todo mundo tem seu lugar, mas às vezes você é clínico e tem um perfil de pesquisa, e você pode misturar as duas coisas, ficar parcialmente numa universidade e ficar no teu consultório, o resto. Ou você pode ter um perfil que é o meu, que realmente você tem vontade de ser pesquisadora full time e dar aula na faculdade. E tá tudo certo. A gente precisa de todo mundo, cada um com seu perfil. Que legal. Acho que com isso a gente conclui hoje, né, nosso podcast. Deixo esse convite até, todo esse histórico, toda a parte de biologia óssea, olhar o paciente como um todo. Isso. Agradeço demais a Denise, somou demais no meu conteúdo de mestrado, ela sabe disso, né? Realmente, a primeira aula que eu tive, eu falo para todo mundo isso, já comentei para a Lígia,
Primeira aula que eu tive de biologia óssea dela, eu fiquei olhando, eu falei, nossa, eu não sei o que é osseointegração. Exato. E eu falei para ela no final da aula, eu não sei o que é osseointegração, eu achava que eu sabia, não sei. E daí isso realmente remete a gente a pesquisar, ir atrás, estudar mais, porque não é só coloquei um implante e deu certo. E era uma falha muito grande. Então eu acho que eu deixo esse recado aqui da Hub Together, realmente da gente se unir mais. É um dos grandes pensamentos da Hub Together, surgiu disso, a gente trazer uma união da odontologia, construir uma odontologia mais sólida, um estudo mais fácil, né? E justamente assim, somar. Eu acho que você é uma representante clássica disso, você soma demais o conteúdo da odontologia. Então, assim, deixo meus parabéns, porque realmente o seu amor por pesquisa traz demais pra gente isso, tá? Legal. Obrigado. E se eu puder, eu também gostaria de agradecê-los, a Hub Together e especialmente a vocês dois, né? Pela oportunidade de estar aqui hoje e poder falar um pouquinho sobre isso tudo, né? Muito rapidamente, mas eu acho que fica ali o recado. E espero que a plataforma realmente consiga atender todas as ideias às quais ela se propõe, né? E eu, com certeza, estarei com vocês colaborando por muito tempo ainda. Obrigada, Dê. Obrigada pelo convite. Obrigado. Obrigada, pessoal. Até a próxima.